No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a problemática da saúde mental nos jovens após o Facebook admitir quota parte de culpa por meio do Instagram. É alguma novidade para alguns de nós ou todo mundo já tinha percebido há muito tempo essa questão? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Meus amigos, após ver o título deste episódio, realmente não há como negar. Algo que eu já tenho compartilhado há muito tempo com cada um de vocês. Se há coisas que eu tenho batido desde a criação deste podcast, têm sido duas problemáticas. Primeiro, a questão da privacidade e segundo, esta questão do impacto negativo das redes sociais, da má utilização da tecnologia para os efeitos que não devia ser usado e o quanto isso pode afetar o ser humano de forma irreversível. E após a admissão por parte do Facebook sobre o impacto negativo que o Instagram está a ter na saúde dos jovens, realmente para nós, ou pelo menos quem tenha dois dedinhos de testa e que não viva em Nárnia, viva no planeta Terra, consegue perceber que esta admissão para nós não é novidade nenhuma. Ou seja, é algo que já há muito tempo o ser humano se tem debatido com esta problemática e cada vez mais com o passar dos anos, com a evolução também da tecnologia, com o mau uso da tecnologia para os propósitos que não devia ser usado, acaba por os nossos jovens, as gerações que possam vir no futuro, vão enfrentar, se algo não for feito a tempo e a horas, se algo não for feito de forma a corrigir o mal que tem sido feito nestes últimos anos. De facto, acredito que essas gerações possam estar comprometidas de forma irreversível. Não é novidade nenhuma para mim e acredito para qualquer um de vocês também não seja novidade. O impacto que isto realmente está a ter na vida do ser humano, na vida dos jovens. Se há coisa que cada um de vocês pelo menos já se tem percebido nos últimos anos com a questão dos telemóveis, se vocês forem uma rua num grande centro, forem visitar e tiverem a passar numa grande avenida, num desses grandes centros, seja eles Lisboa, seja eles Porto, Rio de Janeiro, São Paulo, seja onde for, uma das coisas que vocês vão ver inevitavelmente são dezenas, se não centenas de pessoas a olharem para baixo, agarradas a um dispositivo, sem se aperceberem daquilo que as rodeia. Também podem perceber essa questão, nomeadamente quando vocês estão com os vossos amigos, vocês estão com os vossos familiares, vocês estão com os vossos colegas de trabalho e existe a tentativa de uma das partes tentar ter uma conversa com a outra parte e essa outra parte está agarrada a um dispositivo, ignorando e não dando a devida atenção à pessoa que está a falar, meio que presta atenção mas que é e isso são só pequenas agulhas num palheiro ou num grande palheiro que tudo junto e depois acaba por se formar uma grande bola de neve
e acaba por ser completamente destrutivo para a vida do ser humano, para a vida dos nossos jovens, das nossas crianças. Só para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa e, de acordo com essa pesquisa, 32% das raparigas com menos de 18 anos dizem sentir-se mal com o seu corpo, e a rede social, neste caso o Instagram, pior ainda nesse aspecto em específico. Só para vocês terem uma pequena ideia, o Wall Street Journal teve acesso a um documento, ou seja, um documento de estudo, onde é indicado que as comparações com corpos de terceiros, ou seja, a gente comparar-se com outras pessoas, pode trazer uma alteração da forma como os jovens se veem e como se escrevem. Só aqui vocês têm um pequeno indício de realmente qual é a problemática que isto está a ter na vida das pessoas. Eu trouxe-vos esta notícia porque, de facto, isto mexe bastante comigo, até porque eu também tenho uma criança em casa. Eu próprio, como amante da tecnologia, sei os riscos que corro diariamente com tudo aquilo que me rodeia, seja eles um computador, seja ele um tablet, um smartphone, ou seja aquilo que for. Ou seja, atualmente, nos dias de hoje, em pleno 2021, pelo menos à data da gravação deste episódio, estamos a viver em tempos tecnológicos como nunca antes vividos e vistos. E de facto, o mundo tem sido assombrado por questões problemáticas. Eu também não quero entrar muito fundo nesta questão, porque também não sou especialista na área, não sou nenhum cientista, não sou nenhum médico, não sou ninguém com propriedade técnica para poder falar neste assunto, mas como amante da tecnologia e bom conhecedor da tecnologia como eu sou, e tento absorver o máximo da tecnologia no dia a dia, até para saber com que linhas me cozo, quer dizer, é uma expressão típica portuguesa, mas esta é a verdade. A gente precisa saber com que linhas se cosem para saber em que terreno estamos a andar, para não correr o risco de ser absorvidos, conforme ainda agora vos falei. Realmente esta questão, esta problemática, o impacto que realmente as redes sociais, as notícias que decorrem diariamente, de forma como elas são apresentadas, a questão negativa, a carga negativa. Ainda tivemos agora recentemente a própria DGS, que é o organismo que regula a nossa saúde em Portugal, a dizer que até iria reavaliar a forma como davam os indicativos desta questão dos números da pandemia, e que iria ser estudado outra forma de poder dar esses dados, porque já admitem que realmente passar diariamente números e números e números, a forma como apresentam a questão das mortes, a questão da doença em si, psicologicamente o ser humano é afetado por isso. O caso das redes sociais em si, a questão da gente estar sempre a comparar-se com o próximo, o facto da gente idolatrar o próximo, o facto da gente correr atrás de números, o facto da gente correr atrás dos likes, o facto da gente correr pela questão da aceitação, torna-se extremamente perigoso, se não quase mortal, aquilo a que estamos sujeitos. E isto sempre à busca da questão do sucesso, à questão da busca de sermos aceitos, à busca do poder encostar de nós, da gente ser credíveis, sermos sérios, sermos a pessoa mais verdadeira para com o próximo, porque não basta só os nossos atos, a gente tem que ir além, temos que ultrapassar aquela linha, por causa de sermos considerados aceitos perante a sociedade. O facto da questão da fama, a questão do dinheiro, a questão de podermos compararmos e acharmos que somos superiores ao próximo, são questões que se levantam, que me deixam a mim, e acredito que a cada um de vocês, várias interrogações e para que caminhos é que a gente quer trilhar. Este episódio em si é mais numa tentativa de vos mostrar
o contexto, e acredito que não precisava de mostrar assim desta forma, até porque acredito que se vocês ouviram e ouvem este episódio, estão mais do que por dentro daquilo que vos rodeia no vosso dia-a-dia. Mas ainda assim, até mesmo eu que busco notícias a toda a hora, eu que busco conhecer mais da tecnologia, eu que busco conhecer cada vez mais os pormenores que rodeia a tecnologia, até mesmo muitas vezes eu sou apanhado nessa malha, sou muitas vezes apanhado nessa armadilha, pego às vezes no smartphone quando não devia de pegar, presto atenção a outras coisas quando não devia de prestar atenção e quando o foco devia estar no outro lado. Até mesmo eu caio nessa tentação, e se até eu mesmo conhecedor até caio nessa tentação, quanto mais se calhar pessoas que não têm o mesmo conhecimento, não estão absorvidas de conhecimento técnico ou mesmo abstrato, ou seja, daquilo que for, mesmo não tendo na colocação das suas mãos todo esse poder e todo esse conhecimento, facilmente caem nesta narrativa. Então este episódio é mais para vos mostrar realmente a realidade. Se vocês que ouvem este episódio, se vocês que ouvem este podcast e sabem das minhas ideologias, pela forma como eu vos trago os episódios, pelas notícias que eu vos trago, vocês conseguem perceber que a minha tentativa é mais de trazer muitas vezes alertas, mostrar-vos outras alternativas que não aquelas que estamos habituados no nosso dia-a-dia, mas principalmente poder-vos mostrar os perigos que existem na tecnologia, mas que a tecnologia, conforme eu vos tenho dito várias vezes, se bem usada e se for usada com bom propósito, pode ser-vos muito benéfica. Mas ainda assim, como tudo na vida, existem dois lados da moeda e o perigo está à solta, o perigo está aí ao virar da esquina. E é importante haver podcasts como este para que possamos, quanto mais absorvidos deste tipo de conteúdo, seja este podcast ou outro qualquer que tenha esta mesma linha, só nos é benéfico. Por isso, se vocês puderem, compartilhem este podcast e este episódio em específico com os vossos mais próximos, sejam eles amigos, familiares, colegas, ou seja quem for, porque de facto estamos a viver tempos terríveis, estamos a viver tempos difíceis, em que realmente os jovens estão a ser cada vez mais afetados, cada vez são mais novos os que estão a ser absorvidos com estas questões, e é importante a gente acompanhar não só nós próprios, mas principalmente com aqueles que nos rodeiam. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.